O inverno em Nova York não é apenas uma estação, é um estado de espírito que se infiltra nos ossos e endurece as calçadas de concreto. O vento cortante soprava entre os cânions de vidro e aço de Manhattan, carregando consigo o cheiro de castanhas assadas e a promessa de neve iminente. Emma caminhava pela Quinta Avenida, segurando com firmeza a alça de sua bolsa de couro. Ela era uma arquiteta de sucesso, cujos olhos carregavam uma melancolia que nenhum projeto premiado conseguia dissipar. Aos 30 anos, sua vida era uma sucessão de linhas retas e estruturas sólidas, uma tentativa desesperada de conter o caos que habitava seu peito. Foi naquele final de tarde cinzento, sob a sombra imponente do Metropolitan Museum of Art, que o destino decidiu que as linhas retas de Emma precisavam ser permanentemente alteradas. Com licença, você deixou cair o seu cachecol. Emma se inclinou para pegar o tecido de lã cor de vinho que deslizara do ombro de uma mulher à sua frente. Quando a mulher se virou, o tempo pareceu desacelerar, como se a batida rítmica da cidade tivesse silenciado para dar lugar ao som de uma respiração contida. A desconhecida tinha o rosto emoldurado por cabelos escuros e olhos que brilhavam com uma vivacidade artística, contrastando com a frieza do ambiente. Oh, muito obrigada. Eu teria sentido falta dele em poucos minutos. O frio de Nova York é impiedoso com quem se esquece de se proteger, é verdade. Às vezes, a gente só percebe que está desprotegida quando o gelo já tocou a pele. Olivia sorriu, um gesto pequeno que iluminou seu rosto de uma maneira que fez Emma se sentir estranhamente exposta. Olivia era violoncelista na Juilliard, uma alma vibrante que parecia feita de música e luz. Elas conversaram por alguns minutos ali mesmo, na escadaria do museu, ignorando o fluxo de turistas que passavam por elas. Havia uma conexão imediata, uma gravidade inexplicável que puxava uma para a órbita da outra. Nos meses que se seguiram, o encontro fortuito transformou-se em uma rotina de cafés em Greenwich Village, passeios noturnos pelo High Line e confidências sussurradas em restaurantes escondidos no Brooklyn. Você já sentiu como se estivesse esperando por algo a vida inteira, sem saber exatamente o que era, até que esse algo simplesmente aparece na sua frente? Eu costumava acreditar que a vida era feita de planejamento e cálculo. Mas, ao seu lado, Olivia, sinto que todas as minhas fundações estão sendo questionadas. O Homens floresceu como uma flor rara que teima em crescer entre as rachaduras do asfalto. Emma sentia que, pela primeira vez em 10 anos, podia respirar. No entanto, em Nova York, as sombras são tão longas quanto os prédios. E Emma carregava uma sombra que nenhuma luz parecia capaz de dissipar inteiramente. Todas as noites, antes de dormir, ela era visitada pelo mesmo pesadelo, o som de pneus cantando no asfalto molhado, o brilho de faróis sob a chuva torrencial de uma estrada isolada no norte do estado e o impacto surdo que mudou tudo. O segredo de Emma estava trancado em uma caixa de metal no fundo de sua consciência. 10 anos antes, em uma noite de imprudência juvenil, ela estava ao volante do carro de seu pai. Houve um acidente. Seu pai, um homem de imenso poder político e financeiro, usou toda a sua influência para limpar a cena, apagar os registros e garantir que a filha nunca enfrentasse as consequências. Eles fugiram. Alguém foi deixado para trás, mas Emma nunca soube o nome da vítima. Ela foi ensinada a esquecer, a enterrar a culpa sob camadas de privilégio e silêncio. Emma, você está distante de novo. No que está pensando? Apenas no trabalho, Olivia. O novo museu está exigindo muito de mim. Você trabalha com estruturas, mas parece que esquece de cuidar da sua própria. Venha ao meu apartamento amanhã à noite. Vou preparar um jantar especial e quero te mostrar uma coisa. Na noite seguinte, o apartamento de Olivia no Upper West Side estava imerso em uma luz suave e no aroma de manjericão e vinho tinto. Era um espaço que transbordava vida, com partituras espalhadas por todo lado e o violoncelo descansando em um canto como um sentinela silencioso. Após o jantar, Olivia pegou uma pequena caixa de madeira sobre a lareira. Eu nunca te contei muito sobre por que vim para Nova York. Eu cresci em uma cidade pequena no norte do estado. Minha vida mudou completamente quando eu tinha 14 anos. Emma sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A caixa de madeira parecia subitamente pesada,
Um objeto carregado de uma energia sombria. Foi em uma noite de chuva. Meu pai estava voltando para casa a pé depois de um ensaio na igreja. Ele foi atingido por um motorista que nunca parou para ajudar. Nunca encontraram o culpado. Ele era meu mestre, meu herói. Tudo o que sou hoje, como musicista, é em memória dele. Olivia abriu a caixa e tirou uma fotografia antiga e um recorte de jornal amarelado. Emma sentiu o ar abandonar seus pulmões. O recorte de jornal mostrava a imagem borrada de um carro escuro fugindo da cena. Mas o que paralisou o coração de Emma foi a data mencionada no texto. 18 de outubro de 2014. A mesma estrada. A mesma noite. A mesma chuva. A polícia disse que era um carro de luxo, provavelmente de alguém influente da cidade vizinha. Eles pararam de procurar depois de um mês. Mas eu nunca parei de sentir a falta dele. Olha esta foto, Emma. Ele não parece feliz com o violoncelo? Emma olhou para a foto, mas não viu o homem. Ela viu o reflexo de sua própria covardia. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma crueldade matemática. A mulher que ela amava era a filha do homem cuja vida ela havia ceifado. O destino não as havia unido por acaso, ele as havia unido para uma prestação de contas que Emma nunca imaginou enfrentar. Eu preciso ir, Olivia. Sinto-me subitamente indisposta. Emma? O que houve? Você ficou pálida. Por favor, fale comigo. Só preciso de ar. Desculpe-me. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Emma saiu correndo do apartamento, ignorando os chamados confusos de Olivia. Ela desceu as escadas e saiu para a rua gelada, onde a neve finalmente começava a cair, cobrindo a cidade com um manto de pureza que Emma sentia que nunca mereceria. Ela caminhou por horas, as lágrimas congelando em suas bochechas. O peso do segredo agora era insuportável. Cada toque de Olivia, cada beijo trocado, agora parecia uma profanação. Como ela poderia amar a pessoa cujas raízes ela mesma havia arrancado? Nos dias seguintes, Emma tentou se afastar. Ela não atendia às ligações, não respondia às mensagens desesperadas. Mas o destino, que as unira com tanta força, não permitiria uma saída tão fácil. Olivia, movida por uma intuição dolorosa, apareceu no escritório de Emma no final de uma tarde de sexta-feira. Você não pode simplesmente desaparecer, Emma. Nós tínhamos algo real. O que aconteceu naquela noite no meu apartamento? Por que aquela foto te assustou tanto? Há coisas que são melhor deixadas no escuro, Olivia. Por favor, vá embora. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu te conheço melhor do que qualquer pessoa. Eu vi sua alma. O que quer que você esteja escondendo, podemos enfrentar juntas. Não, Olivia. Você não entende. Há crimes que o amor não pode absolver. Olivia segurou as mãos de Emma, e o calor daquele contato foi como um choque elétrico para a arquiteta. Emma olhou para as mãos de Olivia, as mãos de uma artista que dedicava a vida à beleza, e percebeu que a verdade era a única saída, mesmo que isso significasse a destruição de tudo o que elas haviam construído. O carro no recorte de jornal. O carro que matou seu pai. Era o carro do meu pai. Eu estava dirigindo, Olivia. Eu tinha 18 anos. Eu estava com medo, e meu pai disse que cuidaria de tudo. Ele apagou os rastros. Ele comprou o silêncio da lei. Eu fugi, Olivia. Eu fugi enquanto seu mundo desmoronava. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o barulho das obras nas ruas de Nova York. Olivia soltou as mãos de Emma como se elas estivessem em chamas. Seus olhos, antes cheios de amor, agora transbordavam um horror profundo e uma descrença paralisante. Você? Foi você? Todo esse tempo. Cada vez que você me abraçava, você sabia? Eu não sabia quem ele era até ver aquela foto. Eu juro. Mas o fato de eu não saber não muda o que eu fiz. Eu passei 10 anos tentando esquecer, mas o destino me trouxe até você para que eu nunca mais pudesse fechar os olhos. Meu pai morreu sozinho no asfalto frio porque você teve medo. Eu passei fome, minha mãe adoeceu de tristeza, e eu tive que lutar por cada centavo para estudar música. Enquanto você vivia nesta torre de marfim, cercada de sucesso e mentiras.
Não há um dia em que eu não sinta o peso do que aconteceu. Mas nada que eu diga vai devolver o que eu tirei de você. Você não apenas tirou meu pai de mim, Emma. Você tirou o meu presente. Você tirou a nossa história. Como eu posso olhar para você e não ver o sangue dele nas suas mãos? Olivia virou-se e saiu do escritório. Emma não a seguiu. Ela caiu de joelhos no chão de mármore, cercada pelas maquetes de prédios perfeitos que ela havia construído para esconder sua própria ruína interna. A revelação não trouxe alívio, apenas uma clareza devastadora. O amor delas, que parecia um milagre no meio da metrópole indiferente, era na verdade uma tragédia escrita há uma década. Semanas se passaram. Emma tomou a única decisão que restava. Ela procurou a polícia e entregou todas as evidências que ainda guardava, incluindo os registros financeiros de seu pai que provavam a obstrução de justiça. O escândalo abalou as estruturas da alta sociedade nova-iorquina. Seu pai foi preso, e Emma aguardava seu próprio julgamento. Ela perdeu sua carreira, seu prestígio e sua liberdade, mas, pela primeira vez, sua alma não estava mais no escuro. No dia anterior à sua audiência final, Emma recebeu um envelope. Dentro, não havia carta, apenas um ingresso para um concerto no Lincoln Center. O nome do espetáculo era Elegia para o Recomeço. Olivia seria a solista principal. Emma foi ao concerto, sentando-se na última fileira, escondida nas sombras. Quando Olivia subiu ao palco, ela parecia mais forte, embora houvesse uma cicatriz invisível em sua postura. Ela posicionou o violoncelo e começou a tocar. A música não era apenas tristeza, era um lamento que se transformava em cura. Cada nota parecia uma mensagem direta para Emma, uma forma de dizer que a dor era eterna, mas que o perdão, talvez, fosse um caminho possível através do tempo. Ao final da apresentação, sob os aplausos estrondosos da plateia, os olhos de Olivia percorreram o auditório até encontrarem Emma no fundo. Por um breve segundo, o tempo parou novamente. Não houve sorrisos, nem acenos. Apenas o reconhecimento mútuo de duas almas que haviam sido despedaçadas e que, de alguma forma, encontraram na verdade os cacos para tentar uma nova forma de existência, mesmo que separadas. Emma saiu do Lincoln Center antes que as luzes se apagassem completamente. O ar da noite estava calmo. A neve cobria a cidade com um silêncio absoluto. Ela sabia que o caminho à frente seria longo e solitário, mas a dívida com o passado finalmente começava a ser paga. Em Nova York, as histórias de amor nem sempre terminam com um beijo sob a chuva, às vezes, elas terminam com a coragem de enfrentar o próprio reflexo no espelho. Eu estou pronta agora. Emma caminhou em direção às luzes da Times Square, deixando para trás a arquiteta que construía muros e abraçando a mulher que, finalmente, tinha a coragem de viver na verdade, por mais dolorosa que ela fosse. O violoncelo de Olivia ainda ecoava em sua mente, uma melodia que falava de fins, mas também de novos e incertos começos.